Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui nessa aula fazer a leitura da reportagem Inteligência a Serviço do Mal e vamos também corrigir as atividades, tá bom? Páginas 50 a 55 do livro Gêneros, Leitura e Análise. Essas atividades foram solicitadas na semana passada, caso você ainda não tenha enviado a foto dessas atividades respondidas antes de fazer a correção, envie, tá bom? Estou aguardando o e-mail maxnayara@yahoo.com. Não deixe de mandar as suas atividades, tá? Nós estamos trabalhando aí a reportagem já tem algum tempo, desde o início do bimestre. Já vimos suas características, que é um gênero mais extenso, né, que é um gênero jornalístico, enfim, toda a sua estrutura. E agora vamos continuar aí com a leitura desse texto. Abram aí na página 50 do livro de vocês, Gêneros, Leitura e Análise, e vamos fazer a leitura e a correção das atividades. Inteligência a Serviço do Mal, um texto de Tiago Minami. O que acontece quando os melhores cientistas do mundo decidem alugar o cérebro para fins nada nobres? William Harper está preso em seu laboratório há 3 dias. As portas estão trancadas e do lado de fora um bando raivoso grita insultos e o chama de assassino. Para sobreviver, conta com a esposa, que discretamente entrega cobertores e comida para uma janela que dá para a rua. Harper está cercado por colegas que se acomodam pelo chão e esperam a multidão enfurecida dispersar-se. A cena acima aconteceu em abril de 1972, no campus da Universidade Columbia, no coração de Nova York. Para chegar à beira do linchamento, Harper cometeu um único crime: medir a rotação de núcleos atômicos e estudar técnicas de bombeamento óptico. Não entendeu? Bem, vale dizer que Harper é um físico e seu objeto de pesquisa não faria mal a uma mosca. Seu único problema eram as más companhias que frequentavam a mesma equipe de trabalho, e daí o motivo dos protestos. Entre os colegas de Harper estavam 2 integrantes do grupo secreto Jasons, acusado pela opinião pública de contribuir para crimes de guerra cometidos na Guerra do Vietnã. Não é difícil de entender o porquê de tanta revolta. Imagine uma equipe de cientistas altamente qualificados, muitos deles ganhadores do Prêmio Nobel, contratados para ajudar o governo e desenvolver as mais eficientes, leia-se letais, armas de guerra. Agora acrescente o fato de que eles trabalham em segredo, sem divulgar o resultado do trabalho para o resto do mundo, exatamente o oposto do que os cientistas deveriam fazer, pois esses são os Jasons, coadjuvantes de alguns dos capítulos mais controversos da história americana recente. Entre eles, a disputa armamentista na Guerra Fria e a matança de civis no conflito com o Vietnã. Ciência por baixo dos panos. Tudo começou em 1957. Disposta a provar sua superioridade tecnológica, a União Soviética enviou ao espaço Sputnik, primeiro satélite da história. Os Estados Unidos entraram em pânico. Eram tempos de Guerra Fria, quando cada lado precisava se mostrar mais forte que o outro. Ao lançar o Sputnik, soviéticos pavoneavam a seguinte mensagem: Ei, americanos, se temos um foguete capaz de chegar ao espaço, não há dificuldade em explodi-lo no quintal da sua casa. Os Estados Unidos concluíram que para dar o troco, precisariam investir pesado em ciência. Era hora de mostrar aos russos com quantos paus se faz uma bomba. Foi nessa época que um grupo de cientistas decidiu se organizar para formar um pelotão especial. Eles trabalhariam independentes do governo, mas reuniriam um Dream Team da física para pesquisar armas de guerra, tudo no maior segredo. O local de trabalho seria bem longe da aridez universitária. Junto das famílias, os integrantes viajariam durante as férias de verão para uma cidade paradisíaca, a fim de tomar sol, beber cerveja, aguada, preparar hambúrgueres na churrasqueira e desenvolver pesquisas que mudariam o mundo. E, claro, juntar uns trocados, alguns milhares de dólares, digamos. Os resultados seriam passados ao governo
na forma de aconselhamento. Bons cientistas são bons conselheiros. Os métodos de pensamento deles eram os mais objetivos e consistentes que a humanidade já inventou, diz a jornalista e professora da Universidade de Johns Hopkins, Anne Fickbeiner, autora de The Jasons, sem tradução em português. Assim nasceram os Jasons. Durante anos, ninguém fora da elite científica soube que os Jasons existiam, apesar de o grupo reunir entre os fundadores cérebros do calibre de Charles Stones e Marvin Goldberger, veteranos do projeto Manhattan, que desenvolveu a bomba atômica. O mistério começava pelo nome. Jason era o cachorro de Marvin, mas também se referia ao mito de Jasão, herói da mitologia grega, e as iniciais em inglês dos meses julho, agosto, setembro, outubro e novembro, período em que ocorriam os encontros. 7 pesquisadores, ou 1/3 dos que participaram da equipe nos primeiros anos, ganhariam o Nobel no futuro. Na primavera, a cúpula dos cientistas se reunia com os todo-poderosos do país para discutir quais assuntos seriam pesquisados no verão seguinte. O grupo tinha tratamento VIP na Casa Branca, e não era para menos, se a humanidade não foi dizimada por uma guerra nuclear. Isso se deve em parte ao fato de que, em 1967, os Jasons reprovaram o uso de armas nucleares no Vietnã. Sem entrar em questões éticas, demonstraram que as maiores vítimas da hecatombe seriam as próprias bases americanas e não as inimigas. Nem só de guerras viviam os supercientistas. No final da década de 1970, eles selecionaram uma equipe para analisar o aquecimento global. Na época, ainda não se sabia ao certo as causas do fenômeno. A solução para a pesquisa, nada modesta, foi elaborar um modelo do mundo em miniatura, a fim de testar os efeitos da emissão de dióxido de carbono na atmosfera. Não foi suficiente para resolver o problema, porém, a partir da invenção, foi possível compreendê-lo melhor. A ciência da guerra. O mais importante legado dos Jasons, porém, foi militar. Em 1966, por exemplo, inventaram um equipamento que mudaria as guerras até hoje. Naquele momento, o exército americano, apoiado pelo Vietnã do Sul, sofria com a resistência dos comunistas do Norte. Técnicas tradicionais de batalha não funcionavam. A economia baseada na agricultura de subsistência era difícil de ser atingida por bombardeios aéreos. As maiores indústrias não produziam artefatos militares, que vinham todos da China e União Soviética. Após 1 ano e meio de conflito, o inimigo só crescia. O governo pediu então a ajuda dos Jasons. A conclusão foi rápida e unânime. Para vencer a guerra, seria necessário impedir que as tropas do norte chegassem ao sul e cortar o deslocamento de suprimentos de uma parte à outra. O meio mais eficiente para isso seria atacar uma longa rede de rotas e trilhas chamadas de trilhas Ho Chi Minh, por onde circulavam quase todos os recursos do adversário. A solução apontada foi levantar uma barreira invisível, que não precisasse de soldados para vigiá-la. Impossível? Não para os Jasons. A engenhoca funcionava e ainda funciona, assim. Aviões derrubam pequenos artefatos sonoros nas trilhas. Quando uma tropa passa pelo aparelho, um sinal é disparado. Computadores analisam sua origem e avisam a força aérea sobre o local que deve ser bombardeado. Há a possibilidade de esse ser um dos maiores avanços em artefatos militares desde a pólvora, disse, na época, o então senador Barry Goldwater. De fato, a invenção da barreira eletrônica modificou o jeito americano de fazer guerra, permitindo driblar o desconhecimento do território inimigo. Com algumas modificações, a criação foi utilizada em todas as guerras até hoje e também na fiscalização de imigrantes na fronteira com o México. O Mar de Rosas dos Jasons durou até 1971,
quando a imprensa publicou uma coletânea de arquivos do Pentágono relatando as principais ações do grupo na Guerra do Vietnã. O resultado: a revolta da população contra os cérebros mais brilhantes da nação. Em Santa Bárbara, a garagem do integrante Gordon MacDonald foi incendiada. Ken Watson viu os muros da vizinhança pichados com a expressão criminoso de guerra. Richard Dick Gary foi chamado de assassino de bebês num voo, e outros tantos colegas foram expulsos de conferências científicas. O ápice do conflito se deu quando o físico Charles Schwartz, da Universidade da Califórnia, publicou o feroz artigo Ciência contra as Pessoas, a história do Jason, em que convocava a população a pedir esclarecimentos aos colegas. Nós temos um direito, na verdade um dever, de cobrar a responsabilidade final pelos serviços prestados aos militares, escreveu. Em seu documento, Schwartz apontou que a participação de cientistas em guerras não é nova. O matemático Arquimedes, por exemplo, entrou nas guerras púnicas para livrar Siracusa dos romanos. Contemporânea é apenas a discussão ética sobre até onde ciência e guerra devem andar de mãos dadas. É fato, porém, que uma necessariamente influencia a outra. Os conflitos aceleram o desenvolvimento científico, diz Shozo Motoyama, professor de História da Ciência na USP. Desde a Revolução Técnico-Científica, no final do século XIX, esses períodos proporcionam uma oportunidade de transformar em prática o que se sabe na teoria, o que não significa colocar a busca pelo desenvolvimento acima de tudo. Afinal de contas, se a ciência existe em prol da humanidade, utilizá-la para o nosso próprio extermínio é no mínimo contraditório. Todas essas questões pesaram na decisão de William Harper, o jovem físico do início da reportagem, quando ele decidiu juntar-se aos Jasons. Após ter sido quase linchado, ele concluiu: com tantos inimigos desprezíveis, eles certamente devem ser muito bons. Se para o bem ou para o mal, já é outra questão. E falhou. Como diz uma das principais regras da ciência, para acertar é necessário errar muito, pois logo no primeiro estudo os Jasons pisaram na bola. A missão era desenvolver uma barreira antimíssil para proteger os Estados Unidos da ameaça comunista. Por algum tempo, cogitou-se uma solução de fazer inveja a George Lucas, destruir as armas inimigas com laser. Isso em 1963. A ideia obviamente fracassou. A medalha de ouro na categoria cientista louco, porém, vai para o greco-americano Nicholas Christopoulos, um dos primeiros a se juntar aos Jasons. Ele não era um professor acadêmico, mas proprietário de uma firma para manutenção de elevadores. Leitor de publicações científicas, ele enviou uma ideia genial para correio e foi convidado a se juntar aos cérebros do grupo. Para solucionar o problema da barreira antimíssil, ele deu uma sugestão de fazer inveja aos melhores roteiristas de ficção científica, criar uma enorme nuvem de elétrons presa ao campo magnético da Terra, que fritaria qualquer corpo que por ela passasse. A ideia foi levada a cabo e, por incrível que pareça, deu certo. Só que, em vez de destruir armas, atingiu alguns satélites em órbita e o projeto foi sepultado. Outro projeto, de Christófilos, tinha por objetivo melhorar a comunicação com submarinos. A proposta: transformar os estados de Wisconsin e Minnesota, e talvez metade do Canadá, na maior antena já imaginada. Essa nem saiu do papel. O cientista só deixou as maluquices quando morreu em 1972. Um dos últimos fracassos dos Jasons foi no atentado de 11 de setembro ao World Trade Center, mas certamente não por culpa deles. Eles bem que tentaram avisar, mas segundo a jornalista Anne Fickenberg, o governo Bush não é lá muito chegado em dar ouvidos a palpites de cientistas. Por esse motivo, o grupo, que existe até hoje, anda em baixa. Quem sabe com o próximo presidente.
Então, aqui está disponível na superabril.com.br. É um trecho só. Nós podemos perceber aqui pelas reticências que é a continuação. E como o texto é bem grande, vamos logo para as atividades, né? Qual era o motivo da revolta da sociedade contra os Jasons? A população ficou sabendo, né, da atuação dos Jasons ali na guerra do Vietnã, né? Que eles faziam armas ali, né? Eles usavam o conhecimento deles, científico, a inteligência deles, para uma causa não muito louvável, né? Que era a guerra, né? Porque na guerra sabemos que há muitos feridos, muitos mortos e muitos inocentes, né? Então, isso revoltou a população. Então, eles eram cientistas reconhecidos, mas que estavam usando seu conhecimento em prol de objetivos pouco nobres e contrariando alguns princípios éticos da pesquisa científica, né? Teve a questão também deles não divulgarem lá os resultados, aquilo que eles estavam pesquisando e fazendo, né? O que vai contra a ética da ciência. 2. De que maneira nasceu o grupo dos Jasons e como eles pretendiam lucrar com suas pesquisas? Nós vimos lá no texto, aqui na reportagem, que eles decidiram se reunir para trabalhar de forma independente, longe do governo ou da academia, e em segredo. Por isso que eles não divulgavam o que eles faziam. Assim, viajavam com suas famílias para locais onde aproveitavam as férias de verão e, ao mesmo tempo, desenvolviam suas pesquisas. Pretendiam disponibilizar seus resultados para o governo sob a forma de aconselhamentos, o que não obteve muito resultado, né? 3. Os Jasons realizaram apenas pesquisas com fins bélicos, ou seja, com fins de guerra? Não, eles realizaram pesquisas relacionadas ao aquecimento global, né? Foi colocado ali, né, que nós podemos entender melhor sobre o aquecimento global após essas pesquisas que eles fizeram, experiências que eles fizeram, né? Que, embora não tenham resolvido o problema, ajudaram a compreender melhor o fenômeno. 4. Agora analise a letra da música abaixo e responda, com base no texto, as questões que seguem. E nós temos uma música do Legião Urbana, a canção do Senhor da Guerra. Existe alguém esperando por você, que vai comprar a sua juventude e convencê-lo a vencer. Mas uma guerra sem razão. Já são tantas as crianças com armas na mão, mas explicam novamente que a guerra gera empregos, aumenta a produção. Uma guerra sempre avança a tecnologia, mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Para que exportar comida se as armas dão mais lucro na exportação? Existe alguém que está contando com você para lutar no seu lugar, já que nessa guerra não é ele quem vai morrer. E quando, longe de casa, ferido e com frio, o inimigo você espera, ele estará com outros velhos, inventando novos jogos de guerra. Que belíssima cena de destruição! Não teremos mais problemas com a superpopulação. Veja que uniforme lindo fizemos para você. E lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. O Senhor da Guerra não gosta de crianças. Então, temos aí uma letra de música do Legião Urbana. Identifique na reportagem argumentos que reforçam a mensagem transmitida nos versos da música, né? Essa música ia a favor ou contra a guerra? Obviamente contra, né? Falando aqui, ó, que crianças vão morrer, né? O Senhor da Guerra não gosta de crianças, né? Porque Deus está do lado de quem vai vencer. Porque muitas crianças, muitos inocentes morrem. Veja só, fala, né, que a guerra traz mais lucro, a tecnologia avança, gera mais oportunidades, mais empregos, enfim. Que são as ideologias aí, né, passadas para quem apoia esse tipo de ação, de acontecimento. Aí lá no texto nós podemos pegar, contemporânea é apenas a discussão ética sobre até onde a ciência e guerra devem andar de mãos dadas. É fato, porém, que um necessariamente influencia a outra. Os conflitos aceleram o desenvolvimento científico. Veja só, olha o que ele disse. Ele disse aqui na música, uma guerra sempre avança a tecnologia. Os conflitos aceleram o desenvolvimento científico, diz Shozo Motoyama, professor de História da Ciência na USP. Desde a Revolução Tecnocientífica, no final do século XIX, esses períodos proporcionam uma oportunidade de transformar em prática o que se sabe na teoria.
B. Mesmo com os avanços tecnológicos que uma guerra pode trazer, é coerente, de acordo com a reportagem, utilizar a ciência em favor da guerra? Claro que não, né? Uma vez que a ciência deve trazer desenvolvimento à humanidade, é contraditório, isso está lá no texto. É contraditório usá-la em uma atividade que pode causar seu extermínio. 5. No final da reportagem, o repórter faz uma projeção para o próximo governo dos Estados Unidos. Você acredita que o status do grupo mudou com o início de um novo governo? Justifique. Jason começou a ser mais conhecido, eles começaram a ser mais conhecidos, o governo passou a ouvir os conselhos aí deles. Então, você pode até fazer uma pesquisa aí, né, depois do Bush, né, que o texto lá ele fala sobre o George Bush, né. Tivemos outros presidentes, né, como o Trump, nós tivemos o Obama e agora nós temos o Biden, né, que são os presidentes aí dos Estados Unidos. Foram os presidentes até agora, né. Terminamos aqui nossa aula. Estou disponível no plantão até às 11 horas, tá bom? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e aqui é o e-mail para o envio das atividades. Tenham bons estudos, um ótimo dia e até a próxima aula.